Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 1º de julho, sabadão, dia de feijoada, dia de churrasco, dia de notícia bomba. E a bomba estourou nessa manhã de hoje para você aposentado e pensionista do INSS. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, tá bom? Nós temos novidades exclusivas para quem é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social. Vamos trazer aqui para vocês no total 5 notícias de utilidade pública, 5 notícias de interesse do aposentado, do pensionista, do INSS. E vai se preparando porque tem notícia boa, tem notícia bomba, tem notícia importante para quem recebe algum benefício da Previdência Social. E eu vou trazer tudo isso aqui para vocês agora em primeira mão. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam ter acesso e talvez ainda não saibam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo, por isso é importante estar por dentro todos os dias. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um boletim informativo aqui do canal INSS. Como sempre, vocês sabem, eu estou aqui para trazer para vocês as melhores informações e, claro, as notícias mais importantes do dia para todos vocês que são beneficiários do INSS. E olha só, ótimas notícias! Finalmente chegou o grande dia de uma boa notícia para quem é aposentado e pensionista. E eu vou falar ainda dos pagamentos liberados agora em junho e essa segunda-feira, dia 3, vai ter novidades também dentro desses pagamentos, vai ter mudança. Nós vamos trazer várias informações importantíssimas a respeito desse pagamento de junho. Então, muita atenção para as mudanças que estão acontecendo nesse pagamento. Prestem muita atenção para que você não fique sem receber o seu benefício, principalmente no mês de julho, que vai ter mais uma mudança. E se você não se atentar a esse comunicado enviado pelo governo federal, você pode ter um bloqueio no seu benefício. Esse vídeo aqui está lotado de informações para todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo, mas claro, bem rapidinho, como eu reforcei no início desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para sempre ficar por dentro de todas as novidades, porque tem muita mudança, vocês não fazem ideia do que está sendo preparado para vocês beneficiários do INSS, e se eu fosse vocês eu não perderia tempo e já se inscreveria aqui imediatamente embaixo aqui no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem e claro, né, gente, deixa o like porque esse like dá uma força tremenda para o nosso canal. Não esqueça que o Alô INSS também está lá no Facebook, pronto para levar a informação onde vocês estiverem. Lá no Facebook nós temos uma rede de apoio para tirar dúvidas dos inscritos entre vocês mesmos. Então é importante vocês participarem para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Então muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Bora para as notícias, começando aqui com a charada do dia também, que eu já vou trazer, mas antes, só um recado. Você que é aposentado, pensionista, BPC Loas, que tem interesse em contratar empréstimo consignado, gente, chama a nossa equipe do canal. O Alô INSS, ele faz a intermediação bancária do empréstimo consignado de vocês de graça, ou seja, a gente não cobra nada para prestar esse serviço de atendimento e acompanhamento do seu contrato. Nós que recolhemos os seus documentos, é a nossa equipe que envia os seus documentos, né, para o banco, que digita a sua proposta digitada, o banco vai analisar, se ele aprovar, vai enviar o link de formalização que a gente envia para você assinar, ler, conferir, saber o que você está contratando. Você assinou com a biometria facial, a nossa equipe vai acompanhar, né, a aprovação dessa assinatura, a verbação da INSS e o dinheiro cair na sua conta. Então, até o dinheiro cair na sua conta, a gente fica com você, acompanhando, te ajudando para que você não fique com dúvidas, né, para que você não tenha problemas nessa contratação. Então, se você tem interesse em conseguir o crédito consignado, chama a nossa equipe, não faça sozinho, porque sozinho você sempre corre risco de cair em um golpe. Com a INSS você está seguro. E lembrando que é de graça, você vai ter um dos maiores canais do INSS, né, atuando junto com o seu contrato. Mas para contratar tem que ter margem, né, gente? Então, você que já contratou toda a sua margem disponível, infelizmente a gente não consegue ajudar.
Mas se você ainda tem margem disponível, aí sim, né? Tem que ter pelo menos R$30 disponível de margem para conseguir contratar um novo crédito, tudo bem? Então pode chamar a nossa equipe, lembrando que hoje não tem atendimento, porque o atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, dias úteis. Na segunda-feira, a nossa equipe retomará o atendimento e conseguirá te atender pela ordem de chamada, tá? Então, quem chamou primeiro é atendido primeiro e assim por diante, tudo bem? Mas quem quiser chamar hoje para enviar os documentos, chama, só que o atendimento vai ocorrer na segunda, ficou claro? Então, tá aí o link e o WhatsApp que a gente fala com vocês, o único número que a gente fala com vocês é esse da tela, DDD 91, número 988770143. Esse número aqui é exclusivo do Alô INSS, beleza? E a charada do dia de hoje foi enviado pelo Nelson Jesus Fabiano de Almeida. Ele é de Salto de Pirapora e fica no estado de São Paulo. Um beijo para você, Nelson Jesus Fabiano de Almeida. Um beijo para todos de Salto de Pirapora, do estado de São Paulo. O Nelson, ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente e prevenir o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então participe por você, né? Faça aí a resposta, coloque a resposta aí nos comentários para você participar e faça como o Nelson, deixe sua mensagem aqui nos comentários, porque a sua charada, ela pode ajudar muita gente. Olha só a charada do Nelson, né? O que é? Pulo como sapo e como rã, mas não sou sapo e nem rã. E canto. Quem sou eu? Pulo como sapo e como rã, mas não sou sapo e nem rã. E eu canto. Quem sou eu? Responde aí pra mim. Já vou trazer a resposta. Enquanto isso, bem-vindos ao mês de julho. Gente, sejam muito bem-vindos para ser o melhor mês desse ano, né? Então, que julho seja um mês abençoado na vida de todos vocês. E julho é mês de férias. Tem alguém de férias aí? Criançada aí na sua casa tá de férias? Gente, julho é mês de férias e nos espera muitas notícias importantes antes do recesso parlamentar. E antes eu quero compartilhar aqui com vocês uma atenção sobre revisão. A gente tem uma vitória para as pessoas aposentadas, né? Ou seja, o aposentado Vanderlei Martins de Medeiros, ele fez parte do processo que discute a revisão da vida toda do INSS. Ele solicitou, né, ao STF que deixe claro que as instâncias inferiores podem seguir com os processos sobre o tema, portanto que sejam retiradas qualquer suspensão e sobrestamentos. Para o aposentado, os processos foram suspensos pelo STJ até o julgamento do STF. Só que como o STF já julgou a matéria e já publicou o acordão, agora os processos estão seguindo independentemente de certificação de trânsito em julgado ou de fim definitivo do processo. Como ele já teve o fim definitivo do processo, é importante vocês saberem que agora, gente, não tem como a justiça impedir você de conseguir o seu direito. Então é importante vocês saberem disso, tudo bem? Então, gente, você aí aposentado que trabalhou antes de 1994, teve bons salários, você pode se beneficiar igual esse aposentado Vanderlei que eu estou trazendo no exemplo, se beneficiou, tá? Para o aposentado, a Previdência Social entrou com recurso para protelar ainda mais os efeitos da decisão e para rediscutir o tema que já foi julgado. O aposentado e outras instituições que se manifestaram contra os embargos, como o Instituto de Estudos Previdenciários, que é o LEPREV, defendem que não há interesse social da modulação e que o STF manteve a jurisprudência da Corte, que já entendia pela manutenção do melhor benefício para o aposentado. Portanto, gente, não houve mudança na regra que justifique jogar os efeitos da decisão para o futuro, ou seja, esse aposentado, ele conseguiu, né, a revisão da vida toda na justiça, o juiz condenou o INSS a pagar, só que o INSS não está acatando a ordem da justiça. O INSS disse que está aguardando o retorno do STF sobre os requerimentos de pedido de suspensão da revisão, o que é um absurdo, porque está deixando na mão os aposentados, os pensionistas, que já têm o caso julgado, que já têm o acordão publicado, que já têm a vitória garantida pelo próprio STF. Então a gente está aqui
mostrando para vocês que o STF ele já julgou o caso a favor de vocês, porém, como vocês viram aqui, o INSS está por conta própria contrariando a justiça e nós queremos cobrar a justiça de uma punição no INSS porque o aposentado está sendo lesado. Então a gente não pode lesar, prejudicar o aposentado. E eu quero saber de vocês, tem alguém aí que ganhou na justiça ação e que conseguiu a revisão da vida toda? Quem entrou aí com a ação referente à revisão da vida toda? Então, gente, nós precisamos aí cobrar, né? Vamos continuar. Aqui, inclusive, mostra, olha só o que diz a peça ajuizada pelo aposentado e que foi assinada pelos advogados Gisele Lemos, Marcela Moreira Barbosa e Noah Piatan. Abre aspas, as argumentações expostas pela parte embargante evidenciam sua inconformidade com a decisão nos aspectos que lhe foi desfavorável, demonstrando assim o seu interesse em rediscutir o mérito. Nesse ponto é cediço o entendimento de que não cabem embargos declaratórios para rediscussão de matéria de mérito, fecha aspas. Então, vocês viram aí um aposentado que seus advogados solicitou o STF, né, para poder aí penalizar o INSS por não estar pagando a revisão da vida toda. Então, vamos acompanhar bem de perto tudo isso, eu vou trazendo para vocês as informações. O julgamento, a gente sabe que ele tem um impacto bilionário aos cofres públicos e desde que se formou o resultado no plenário virtual a favor dos aposentados no fim de fevereiro de 2022, o governo federal ele vinha trabalhando para tentar mudar o placar, o que não ocorreu na sessão, né, da época do dia 1º/12. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o impacto seria de 46,4 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Então imagina aí 46 dividido por 10 anos é 4,6 bilhões por ano, né, que estamos falando, que seria aí em torno de 0,38 milhões de reais por mês. Então a gente vê que, no entanto, uma nota mais recente do Ministério da Economia já mudou o valor. Diz que o impacto seria de 360 bilhões de reais em 15 anos. A decisão se deu em recurso extraordinário, portanto, vincula todo o Judiciário Nacional. Dessa forma, os aposentados interessados em pedir a revisão devem se ingressar na Justiça se ainda não o fizeram. A decisão em julgar em instâncias inferiores será uma vitória para as pessoas que poderão entrar com mais facilidade na Justiça e ainda seria menos desgastante. Então tá aí informação de utilidade pública para quem está interessado na revisão da vida toda. E agora, gente, eu quero trazer algumas notícias importantes aqui para vocês, né? Começando aqui com uma informação que é o Lupe, o ministro da Previdência, né? Olha só, o Ministério da Previdência Social do Brasil e o Ministério da Inclusão, Seguridade Social e Migrações da Espanha iniciaram uma série de discussões relacionadas à Seguridade Social. E o objetivo da assistência técnica é promover o intercâmbio de experiências entre os dois países com a possibilidade de identificar os desafios e encontrar melhores soluções para aprimorar a proteção social dos trabalhadores. Essa não é a primeira assistência técnica com a Espanha. Essas trocas sempre permitem um aprendizado na formulação de políticas públicas, afirmou Narlon Gutierre. Ele é diretor do Departamento de Políticas e Diretrizes de Previdência Complementar. E o LUP, ele busca no BID, né, investimentos para melhorias tecnológicas para a Previdência Social. A segunda notícia que está ocorrendo dentro do INSS ainda, e é importante vocês também ficarem sabendo, é que a aposentadoria ela pode ser penhorada para pagar dívida. Quem diz isso foi a Justiça. Essa decisão não foi favorável para você aposentado e pensionista, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a aplicar a decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e tem determinado a penhora de salário e aposentadoria do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, para o pagamento de dívidas. E o Tribunal Superior decidiu que salários de qualquer valor podem ser penhorados para quitar débitos. Antes, a penhora valia apenas para a renda acima de 50 salários mínimos, que seria R$ 66 mil atualmente.
E o entendimento do STJ, que permite a penhora, não é válido apenas para os salários pagos em contratos com carteira assinada, ou seja, pela CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e pode ser aplicado sobre a renda de trabalho autônomo, assim como as aposentadorias. Então, cuidado aí, vão se preparando, porque se você estiver devendo, o seu salário pode sim ser penhorado para pagamento de dívida. Isso é o entendimento que os tribunais de justiça estão tendo. Então vamos ficar atentos, né? Não é uma boa notícia para o aposentado, porque antes não podia, porque a aposentadoria ela é considerada para fins alimentícios, mas a justiça está entendendo de outra forma, como vocês viram. Uma outra informação que eu também quero compartilhar aqui com você, aposentado e pensionista, é que o TRU firmou um entendimento sobre o valor da pensão por morte para óbitos posteriores à reforma da Previdência. Gente, olha só, abre aspas. O valor mensal da pensão por morte para óbitos ocorridos a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, conhecida como Reforma da Previdência, deve observar as novas regras introduzidas pela referida Emenda Constitucional, fecha aspas. O entendimento foi da Turma Regional de Uniformização, que é o TRU, dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região e foi definido em sessão essa semana. O recurso, denominado Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, pretendia consolidar a tese de que o valor mensal da pensão, mesmo para óbitos posteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019, permaneceria no valor de 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. A decisão ela foi tomada por maioria e acolheu o posicionamento da relatora do voto vista, a juíza federal Alessandra Gunter Favaro. Segundo ela, entendo por constitucional tal alteração de regra de cálculo de pensão por morte, ainda que tenha reduzido, por exemplo, os percentuais de cotas coeficientes em comparação com a legislação anterior, ressaltando que a alteração se aplica de forma isonômica a todos os dependentes de segurados que faleceram após o começo da sua vigência, inexistindo óbice material a mencionada mudança de forma de apuração da prestação, fecha aspas. Porém, vocês viram que o STF já julgou, inclusive, esse entendimento e o STF deu vitória para o INSS. Ele diz que não é inconstitucional reduzir o cálculo da pensão. Então, ele considerou constitucional a emenda, né, a constitucional, que é a 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência. Então, as pensões continuarão reduzidas até o governo fazer uma mudança. Segundo Carlos Lupe, o governo tem um interesse em revogar alguns trechos dessa reforma previdenciária, o que vai ser bom, porque um dos trechos que eles querem mudar são 3 pontos. O primeiro seria voltar o cálculo da pensão por morte a 100% da média, né, do preço do salário do falecido. O segundo é o aposentado por invalidez voltar a ser entre 80% e 100% o valor também recebido. E o terceiro, eles querem modificar a aposentadoria por idade no Brasil inteiro, fazendo com que a aposentadoria por idade seja de acordo com a região, ou seja, eles querem regionalizar. No Nordeste se aposenta mais cedo do que no Sul, por exemplo. Então, eles estão pensando, fazendo alguns estudos sobre isso, e a gente vai, provavelmente, no segundo semestre desse ano, ouvir mais informações sobre uma possível reforma na Previdência Social. As mudanças que ocorreram, por enquanto, na Emenda Constitucional número 103, é da idade mínima, né, para aposentadoria, sendo 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Teve as regras de transição e essas regras garantem uma forma mais gradual de adaptação às novas exigências. Teve as regras para servidores públicos, como a aplicação do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para os servidores públicos federais. Teve o cálculo dos benefícios, que houve uma mudança na forma de cálculo dos benefícios previdenciários, passando a considerar a média de todas, ao invés de considerar apenas as maiores.
Teve as pensões por morte, foi estabelecido um valor inicial de 50% do benefício, acrescido de cotas adicionais por dependente. Essas são apenas algumas das alterações previstas na emenda constitucional número 103. É importante ressaltar que a reforma gerou debates e polêmicas. O objetivo principal da reforma foi promover a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro a longo prazo, adequando as mudanças demográficas e econômicas do país, tá bom? Agora que eu trouxe essas notícias, eu quero compartilhar com vocês a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. E aí o homem disse: mas que bosta enorme você fez. E o cachorro olhou e falou: foi mal, eu tava bêbado. Gente, o que essa charge, né, ela traz aqui pra gente? Ela mostra aí que o homem chegou em casa falando do cachorro que sujou toda a cama dele. E ele responde dizendo que estava bêbado, mas a charge, ela não quer falar sobre o cachorro, né, e sobre a caca que ele fez na cama. Ele está querendo mostrar a realidade, o reflexo de muitas pessoas que dizem que não se lembra quando bebe, ou de que faz algumas coisas e não se lembra do que fez, né? Falando também sobre o abuso da bebida, que pode trazer comportamentos que talvez você não se lembre. Então ela traz uma reflexão importante sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre os nossos hábitos, e que é importante refletir, principalmente na questão da bebida, porque a bebida é um caso sério na vida de muita gente, e muita gente acaba fazendo coisas que se arrepende depois enquanto tá bêbado. Quem aí, né, gosta de uma bebida, conhece alguém que gosta de uma bebida e sempre se arrepende de alguma coisa que faz enquanto tá bêbado? Tem alguém que conhece? Ou é dessa forma? Comente aí. Enquanto vocês comentam, vamos falar dos pagamentos liberados, gente. Olha só, essa semana foi uma semana de pagamento bem intensa, né? O INSS pagou 5 grandes grupos, que são os beneficiários que recebem benefícios de até um salário mínimo, de NIS-Final 1 ao 5, e foram os pagamentos do dia 26 de junho a 30 de junho, de acordo com o final do NIS. Agora, nesta segunda-feira, dia 3 de julho, o INSS voltará a efetuar os pagamentos, lembrando que na segunda-feira é a vez do NIS-Final 6, na terça, dia 4, NIS-Final 7, na quarta, dia 5, NIS-Final 8, na quinta, dia 6, NIS-Final 9 e na sexta, dia 7, NIS-Final 0. Concluindo o calendário de pagamento aí dos beneficiários que ganham um salário mínimo. Esse pagamento está vindo com o 13º salário, né? Segunda parcela. Essa semana da grana também será para quem recebe benefícios acima de um salário mínimo. Então, na segunda-feira, dia 3 de julho, quem ganha acima de um salário mínimo, NIS-Final 1 e 6 estará recebendo. Na terça, dia 4, será a vez do NIS-Final 2 e 7. Na quarta, dia 5, será a vez do NIS-Final 3 e 8. Na quinta, dia 6, será a vez do NIS-Final 4 e 9. E na sexta, dia 7, NIS-Final 5 e 0, concluindo os pagamentos de quem ganha acima de um salário mínimo. O extrato de pagamento está liberado para quem tiver interesse no meu INSS, é só acessar com a senha do seu Gov, e aí você pode acessar e olhar os seus extratos, tá bom? Uma outra informação também é que a gente tem mudanças nesse pagamento de junho. A partir dessa semana, do dia 3 de julho, o INSS estará abatendo o imposto de renda na segunda parcela do 13º, porque essa semana recebe quem ganha acima de um salário mínimo, e quem ganha acima de 2 salários mínimos já paga imposto de renda. Então essas pessoas terão mudanças nesse pagamento, porque terão desconto do imposto de renda, tudo bem? E agora eu quero falar com quem quer fazer grana extra, quem aí gostaria de trabalhar de casa, faturar entre 2 e 5 mil reais trabalhando da sua casa. Eu acho que muita gente gostaria, né? Por isso que eu vou deixar aqui para vocês, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, o link do curso de geladinho gourmet, onde você vai aprender receitas, a como precificar, como calcular a margem de lucro para você ver se você está tendo prejuízo ou lucro, como você realmente economizar na embalagem, ou seja, como vender o geladinho gourmet a ponto de ter lucro e faturar entre 2 e 5 mil no mês. E vários aposentados, BPC Loas, pessoas do auxílio doença que estão em casa, não conseguem trabalhar fora, estão realizando vendas, estão conquistando uma independência financeira.
Tem pessoas que substituem o geladinho por trufas, tem pessoas que substituem por sopas, por caldos, por marmita, né? Então cada um usa a sua criatividade e faz a venda do que sabe fazer, salgados, né? Então nesse friozinho, né, tempos frios, muita gente gosta de fazer outras coisas, comer outros tipos de comida. Você pode renovar, pegar as estratégias do curso de venda e fazer isso. Inclusive, tem um dos módulos dentro desse curso, que é pago à parte, que você ensina a cadastrar no delivery, como no iFood, como vender pelo iFood. Então é bem legal, o curso é bem baratinho, menos de R$50, e o link tá aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para quem realmente quer mudar a situação financeira e não quer só ficar de desculpa, né? Uma outra informação para vocês aqui que eu vou trazer é a respeito do 13º salário e também de um julgamento que voltou. Vamos lá, porque aqui é informação boa para vocês. Olha só, o STF voltou a julgar a idade mínima para aposentadoria especial do INSS. Notícia bomba para vocês, porque o STF essa semana tirou para julgar várias ações relacionadas a vocês, né? Julgou aí o caso da pensão por morte, como a gente viu, mesmo não sendo bom para o beneficiário do INSS, já que a pensão por morte ele julgou que é constitucional reduzir o valor, né, desde 2019, então, mas ele julgou uma ação que estavam aguardando resposta dele. Uma outra ação que ele voltou a julgar foi da idade mínima para aposentadoria especial do INSS, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, gente, eles retomaram esse julgamento sobre a idade mínima para aposentadoria, que também foi estabelecida pela reforma da Previdência de 2019. O processo ele estava sendo analisado no plenário virtual da corte. O julgamento havia sido suspenso em março por um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. E eu queria entender se vocês estão acompanhando esse caso. Gente, 2 ministros haviam votado, né, em posições divergentes, e a análise ocorreu até sexta-feira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram, né, na última sexta, o julgamento sobre a idade mínima para aposentadoria especial estabelecida pela reforma da Previdência. E o processo, como eu disse, foi analisado, o placar estava empatado em 1-1, e com a reforma o tempo de contribuição e efetiva exposição deixou de ser o único requisito para essa modalidade de aposentadoria. Agora também é preciso atingir uma idade mínima que varia de 55 a 60 anos, conforme o total de anos de contribuição na atividade especial, e a ação que está sob análise dos ministros foi apresentada na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria em 2020. Segundo a entidade, a fixação de uma idade mínima obriga o trabalhador a exercer a atividade insalubre mesmo após o tempo máximo previsto em lei de exposição a agente nocivo. O relator do caso, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pela constitucionalidade das medidas, segundo ele, a reforma da Previdência segue regras semelhantes, válidas em todo o mundo. O modelo brasileiro, de fato, requeria mudanças que aproximassem a situação dos segurados do regime geral de previdência, sobretudo diante do peso financeiro que as aposentadorias especiais representam para o sistema. Ainda segundo Barroso, o estabelecimento de uma idade mínima para passar a inatividade de forma precoce, isso é, antes do tempo exigido dos trabalhadores em geral, não é uma exclusividade brasileira, muito ao revés. Essa já é uma realidade em vários países de longa data, havendo uma tendência global de que regimes especiais de aposentadoria se tornem cada vez mais excepcionais ou até mesmo desapareçam. E com a retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin foi o segundo a votar e divergiu do posicionamento adotado por Barroso. Para Fachin, o pedido feito pela CNTI é procedente e a instituição da idade mínima não pode ser compatível com o direito à igualdade e à seguridade social. Para além da instituição da idade mínima, a reforma da Previdência vedou a contagem diferenciada de tempo de contribuição e, se é certo, como já tive a oportunidade de assinalar no julgamento do RE 1014286, que a partir da emenda há uma faculdade para os demais entes da federação instituírem em seus regimes próprios critérios para a contagem diferenciada, ela passa a ser necessária quando há uma idade mínima para a concessão da aposentadoria. Então a gente viu que esse caso aqui, ele ainda vai ser publicado, ele ainda vai ser oficializado de fato, mas é importante vocês saberem, tá bom?
Uma outra informação para encerrar o nosso vídeo de hoje é falar a respeito do 13º. Agora sim, como vocês viram, essa semana que vai entrar, o INSS concluirá o pagamento do 13º salário da segunda parcela. A partir de agora, gente, se preparem, porque a luta pelo 14º salário vai só intensificar. Isso porque não tem mais dinheiro para receber. O 13º está sendo concluído agora, então a partir de julho acabou a grana extra, o aposentado voltará a receber o salário do mês puro, né? Porque foram 2 meses seguidos recebendo um salário a mais, porque teve primeira parcela e agora a segunda parcela de 13º. Mas julho volta à realidade, que é só o salário do mês sem o 13º. E aí muitos vão querer, de fato, o 14º, e a intensidade da luta há de aumentar. E eu conto muito com vocês para nos ajudarem, porque a gente precisa ter essa vitória. E uma outra vitória que muitos estão aguardando é referente à revisão do FGTS, que eu acredito que até o final de julho também será discutida pelo STF e nós teremos uma resposta se vai ou não ter a revisão. Eu acredito que sim, né? Ele já começou com 2 votos favoráveis, ainda tem 8 ministros para votar, mas o problema está sendo no retroativo. O governo não quer pagar o retroativo e o governo tem um número bom de ministros, né, com bom relacionamento no STF, o que pode impactar a decisão para vocês. A gente vai acompanhar assim que sair, né, a data da nova audiência, eu trago para vocês, porque é mais um processo que nós estamos aguardando resposta ainda esse ano. E a charada do dia de hoje, o que é, pula como sapo e como rã, mas não é sapo nem rã e canta. Sabe o que é? É o grilo, gente. Um beijo pro Nelson Jesus Fabiano de Almeida, do Salto de Pirapora, do estado de São Paulo. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Bom final de semana para vocês. Hoje à tarde tem live e eu espero você. Um beijo grande e até mais.